Bem, será que um investigado, no curso de um processo, ligar para uma testemunha para combinar um depoimento seria um motivo para ensejar a prisão desse processado? Veja só, a pessoa foi investigada, está sendo processada e aí ela aponta as testemunhas. Ela liga para uma dessas testemunhas antes da testemunha prestar o depoimento e tenta combinar o que a testemunha vai falar. Pede para que a testemunha fale determinada coisa. Será que isso, por si só, poderia ensejar uma prisão preventiva? É isso que eu quero falar com você. Por quê? A coluna do Metrópole divulgou que, segundo o ex-vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, hoje senador pelo Rio Grande do Sul, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje é réu no Supremo Tribunal Federal, teria ligado para o senador Mourão antes dele prestar o depoimento no Supremo Tribunal Federal e pedido para que o senador dissesse aquilo que ele indicou, que reforçasse que não houve tentativa de golpe de Estado. Será que isso, por si só, poderia ensejar uma representação por prisão preventiva por parte da Procuradoria-Geral da República e, eventualmente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal decretando uma prisão preventiva? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: a coluna afirma isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem atuado pessoalmente para acertar, como a gente lê, os detalhes dos depoimentos de algumas das testemunhas indicadas por ele no âmbito desse processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Aí a coluna diz, bom, na semana passada, Bolsonaro ligou para o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão antes do general da reserva ser ouvido em sessão conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Aí aqui está. Sob o prisma da legislação, e a gente vai abrir o Código de Processo Penal já, as hipóteses para prisão preventiva são excepcionalíssimas. A regra em qualquer processo, independentemente da infração penal que esteja sendo investigada ou esteja sendo discutida, a regra é a liberdade. Então, a liberdade das pessoas é a regra no processo como um todo. O que acontece? Excepcionalmente, em determinadas situações muito pontuais, o Código de Processo admite que o juiz, após a representação da autoridade policial ou do Ministério Público, decrete a prisão preventiva quando estritamente necessária ao caso. Então, assim, a prisão preventiva de qualquer pessoa é algo que tem que ser substancialmente demonstrado como necessário. Nós vemos que nesse processo que envolve a tentativa de golpe, há várias pessoas presas preventivamente há bastante tempo, né? Nós vemos acompanhando aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Delegado Flaviano, por favor, esteja se inscrevendo para você acompanhar todos esses debates que sempre tem uma conotação estritamente legal, né? Que eu evito coisas de ideologia, né, viés ideológico muito radical, nem esquerda nem direita. Nós tentamos nos apegar àquilo que o texto legislativo nos traz. Então, sob essa ótica do Código de Processo Penal, nós já abordamos aqui em várias circunstâncias determinados momentos que, com base na legislação, poderiam sim ensejar uma representação por prisão preventiva e, eventualmente, uma decisão de prisão preventiva, não somente em face do ex-presidente, como também de outras pessoas que foram investigadas, e isso foi muito divulgado na mídia. Por isso a gente está falando disso, né? Nós estamos falando de um assunto sigiloso, nós estamos abordando aquilo que é transmitido através dos sites de informação. Então a Constituição é muito clara quando ela diz, olha, ninguém vai ser preso. Isso aqui está no artigo 5º, né? Você pode ver aqui, ó, cadê? Ó, aqui, né? Está no artigo 5º do Código de Processo, aliás, do artigo 5º da Constituição, o inciso 61 LX1, né? E diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, exceto nos casos de transgressão militar, que aí é uma situação excepcional. Mas veja só, a pessoa ou é presa em flagrante ou por uma ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. Essa ordem fundamentada da autoridade judiciária competente, né, então essa ordem escrita, pode ser mediante o cumprimento de uma prisão pena, pode ser também mediante uma prisão preventiva porque estritamente necessária. Aí o Código de Processo Penal diz, olha, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Qual é a situação aqui? A situação é conveniência da instrução criminal. Não se trata de conveniência, a bem dizer, mas na verdade de uma necessidade da instrução criminal. Então a leitura não tem que ser como um sentido daquilo que é conveniente. Não, não, não. A leitura tem que ser aquilo que é estritamente necessário para a instrução criminal. Então vamos pegar um crime que é comum, um crime que é convencional. Aquela infração penal que a gente vê no dia a dia, assaltante. Pois o assaltante foi lá, cometeu um crime de roubo.
conseguiu subtrair os objetos da vítima. Depois de alguns dias, a polícia identificou que aquele indivíduo havia cometido o crime de roubo. A vítima reconheceu o indivíduo como autor do crime de roubo. E aí ele faz o quê? Ele liga para a vítima e fala: olha, é melhor você prestar atenção. É melhor você prestar atenção porque você pode estar me prejudicando. E aí o cara pode até dizer para a vítima: eu não cometi esse roubo, eu não cometi esse roubo, não fui eu que roubei, você acabou me acusando. É melhor você repensar e ver. Claro que isso tem um condão de intimidação. Por si só, é um elemento que pode subsidiar, sim, a prisão preventiva dessa pessoa que cometeu esse crime de roubo. Certo? Então aqui eu citei um exemplo para você do crime de roubo, que é aquilo que é mais latente, né? Infelizmente, assim, mas muito infelizmente mesmo no nosso Brasil, nós temos uma percepção de que fatos como esse, roubo, homicídio, que são bárbaros e graves, né? As violências sexuais, nós temos as percepções de que isso é muito mais grave do que aqueles crimes que são cometidos por agentes do colarinho branco, né? Por pessoas de alto poder aquisitivo, por pessoas de alto poder econômico, por pessoas influentes na política, né? E no sistema público como um todo, e que são crimes tão graves, porque causam prejuízo para pessoas incontáveis, né? Para o Brasil todo. E a gente tem essa percepção de que o cara que cometeu um assalto, né? Ele cometeu um ato muito grave contra a vítima dele, enquanto aquele indivíduo que pratica o crime do colarinho branco afeta uma coletividade de pessoas, um número muito grande de pessoas de igual monta, né? Mas a gente tem essa percepção de que os crimes de sangue, né, esses que são mais próximos de nós são mais graves, mas são graves igualmente, Agora, claro, eu não vou falar dos crimes contra a dignidade sexual, porque esses aí são imensuráveis, né? A gravidade para a pessoa que sofre aquela infração penal não se pode nem querer comparar. Mas veja só, então nesses crimes a gente vê, por exemplo, o crime de roubo, que uma situação como essa ensejaria com muita tranquilidade uma prisão preventiva. Agora veja só, está sendo apurado no Supremo Tribunal Federal, né, esse crime que envolve, além de crime de organização criminosa, constituição de organização criminosa, também a tentativa de golpe de Estado. O que a gente precisa observar é o seguinte: ora, em se tratando do sistema criminal, em se tratando do sistema processual penal, o que a gente acompanhou ao longo da história é que, em se tratando de certas autoridades, claro que há uma freada, a gente vê, né? Não tem como negar. A gente vê o sistema como todo dando uma segurada de mão, né? Porque quando é uma pessoa mais simples, uma pessoa do comum, a prisão vem, né? E a gente vê isso de uma forma muito clara. Mas o sistema como um todo, por quê? Por questões incontáveis, né? A gente sabe, nós sabemos disso, você sabe disso, eu sei disso. Há uma certa freada em se tratando de pessoas, né, com mais conhecimento, com mais assessoramento jurídico, com mais poder aquisitivo, com mais influência política. E por isso a gente viu, por exemplo, poucas vezes um presidente da República foi preso, né? O ex-presidente Lula foi preso, né, não por prisão preventiva, mas porque foi condenado em primeiro grau e em segundo grau. Portanto, ele foi condenado porque, à época, o Supremo Tribunal Federal admitia que fosse cumprida a pena, ou dado início ao cumprimento da pena após uma decisão proferida por um órgão colegiado. E nós vimos o ex-presidente Michel Temer também sendo preso preventivamente, aí sim, preso preventivamente. O ex-presidente Michel Temer foi preso preventivamente logo após ter saído do Poder Executivo Federal. Então, em se tratando de ex-presidentes da República, é claro que há uma freada total, né, para que se evite com toda certeza uma prisão preventiva, já que é uma medida excepcionalíssima e não há como negar. Em se tratando de ex-presidentes da República, são pessoas excepcionalíssimas, né? Já que é um número tão reduzido de pessoas e que, além de tudo, ainda possuem um grande apoio popular. Então, eu posso responder isso para você. Com base na legislação, de uma forma bastante fria, a confirmação por mais de uma testemunha, aqui nós apontamos o senador, ex-vice-presidente Hamilton Mourão, mas a informação prestada por mais de uma testemunha dizendo que o processado está ligando para pedir, para influenciar o depoimento, seria um motivo para prisão preventiva. Por quê? Porque representa uma necessidade da instrução criminal, para garantir que não haja influência do investigado na prestação de depoimentos por parte de testemunha. E digo mais, se uma testemunha mentir por influência do processado, a testemunha também comete infração penal. Você comete o crime de falso testemunho ou outras infrações penais que possam ser cometidas. Mas você, qual que é a sua opinião? Você acha que isso por si só seria um caso que subsidiaria um decreto de prisão preventiva ou não? Deixe a sua opinião, por gentileza, e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, forte abraço e até o próximo.